Olá! No programa de hoje, vamos abordar a realidade da advocacia criminal para mulheres e o seu impacto na sociedade. Como as advogadas enfrentam desafios únicos nesse campo. Acompanhe comigo, a partir de agora, OAB TV já está no ar. Hoje, em nosso programa, recebo aqui a vice-presidente da Comissão de Execução Penal da OAB Paraíba, doutora Daiane Carvalho. Seja bem-vinda, doutora. É um prazer tê-la conosco. Muito obrigada, doutora Germana. É uma satisfação e finalmente deu certo. Finalmente deu certo esse encontro. Doutora Daiane, que também é conselheira estadual da OAB Paraíba. Não é isso, doutora? Isso, doutora. Estamos juntas no triênio 2025 a 2027 e que possamos contribuir da melhor forma possível para a nossa seccional. Hoje, eu queria saber muito, doutora, quais são os desafios enfrentados pela advogada mulher nesse ramo, né, da advocacia criminal. Os desafios que nós enfrentamos por sermos mulheres vai muito além das questões do dia a dia, das questões da advocacia criminal em si, mas como bem falado por você, pelo gênero. Ainda há, doutora Germana, um certo preconceito de que a mulher ela esteja ali para defender homens que cometem crimes graves, para defender homens que cometem crimes contra mulheres. Mas nós sabemos que o direito penal e o processo penal está para assegurar o direito a todos. Todos tendo direito à liberdade e a mulher, ela tem diversas barreiras para que ela consiga provar, diferente do homem. A mulher criminalista, ela precisa quebrar barreiras com o seu próprio cliente, com os próprios colegas, com toda a sociedade, porque ela em si também sofre essas críticas da sociedade. Então, são aí diversos obstáculos que nós temos que superar. Na prática, qual foi a situação mais inusitada de preconceito que você já vivenciou? Olha, no início da minha atuação nesta área, que foi no ano de 2019, já me deparei com diversas situações. Como já citei aqui, não só a questão do próprio cliente, mas também envolvendo colegas de profissão, a própria sociedade, em um caso que exclusivamente, em que foi o único, inclusive até hoje, que eu estava como defesa do acusado de ter violentado a sua namorada. E isso repercutiu na mídia, porque o agressor era uma pessoa, um advogado, que tinha um grande conhecimento, muito seguido nas redes sociais. Então, tudo isso começaram a visualizar uma mulher em defesa de um homem que cometeu uma violência contra outra mulher. Então, eu recebi diversas críticas em páginas de repórteres, de jornais, falando exatamente, abre aspas, como uma mulher pode defender um homem que agride outra mulher, fecha aspas. E a minha resposta diante de tudo o que foi gerado, inclusive por pessoas próximas, amigos, amigas, mulheres, que eu nunca imaginei que eu fosse criticada por tais pessoas, e eu simplesmente falei o que seria proibido. Uma mulher que estava em busca dos seus sonhos, uma mulher que estava ali para exercer o seu trabalho como advogada criminalista, que todo mundo tem direito à defesa, como que pode, inclusive, outra mulher estar criticando uma mulher que está
em defesa e está buscando a sua autonomia, está buscando crescer na sua profissão. Então, existe isso, de que a própria sociedade, essa insegurança também do próprio cliente. Então, a gente tem que mostrar tudo isso e, inclusive, na parte técnica, entregar todo o trabalho de uma forma que o homem não precisa se esforçar tanto. Então, você acha que por ser mulher e atuar nesse nicho, você tem que mostrar tudo em dobro? Ser muito mais técnica, né? Isso, mostrar tudo cada vez mais, até mais do que o homem. Sim. Entretanto, doutora, eu hoje, após alguns anos de atuação, nós vamos adquirindo uma credibilidade, né? Com relação a todos que envolvem, e todas essas dificuldades, elas vão sendo cessadas, elas vão diminuindo, mas elas não deixam de existir. Toda essa desconfiança, tudo isso que nós enfrentamos por ser mulheres. Então, na medida que você, jovem advogado, que você está passando por tudo, saiba que a nossa credibilidade e tudo que nós enfrentamos depende também da nossa postura, da nossa ética e principalmente de uma técnica, você ter o conhecimento, porque nada supera o conhecimento, inclusive o próprio preconceito contra as mulheres. Eu concordo, nada supera o trabalho e nada supera o conhecimento, não é isso, doutora? Isso. Para você, como a justiça criminal, sendo exercida por uma advogada mulher, pode impactar na proteção das mulheres na sociedade? Quando uma mulher ela decide defender outra mulher, não é apenas uma defesa técnica, mas nós procuramos trazer para a vida daquela mulher uma libertação, para que essa mulher, essa vítima, ela consiga enxergar de que a vida é possível, que ela vai passar a fazer sentido e que a justiça, ela existe. Então, além de fazer a defesa técnica, nós encorajamos, buscamos levar essas mulheres para que, de fato, elas não tenham medo, para que, de fato, elas sintam segurança no papel do advogado, e quando ela consegue fazer com que essa justiça ela seja, de fato, concretizada, ela se sente mais segura e acaba motivando outras mulheres que muitas vezes passam pela mesma situação, mas que não têm a coragem de enfrentar todo este processo. Todas nós sabemos que a área criminal ela é dominada pelos homens, advogados homens. Como que uma rede de apoio de advogadas, até pela OAB, pelos sistemas, né, aí existentes, como que uma rede de apoio poderia fortalecer a classe e o nicho de advogadas no âmbito do criminal? Para você, o que é que a OAB e as instituições poderiam fazer? Muito interessante. Eu acredito que toda e qualquer política pública que venha trazer a mulher como um destaque, como uma figura não de vulnerabilidade, não de ter menos poder ou ter menos conhecimento, é válido. Como, por exemplo, Germana, programas e até cursos que possam trazer esses profissionais, não só os advogados, mas cursos para funcionários públicos que trabalham nos presídios, que trabalham nas delegacias, para que possam mostrar que o papel da mulher é importante. A mulher, ela faz a diferença. Com certeza. Ela tem um olhar mais elevado, um olhar mais humano. Mais sensível. Mais sensível. Então, quando ela aplica a sua técnica a este olhar mais sensível, a esse lado mais humano, ela consegue resolver toda e qualquer situação. Inclusive, doutora, melhor do que os homens, né? Porque nós mulheres, quando
quando nos propomos a fazer algo, nós buscamos fazer o máximo, entregar o melhor. Nós temos um olhar mais intimista e mais aprofundado. Então, a questão dos cursos, a questão de políticas públicas, de mostrar para todos esses profissionais que lidam conosco diariamente, seria muito interessante. Eu tenho certeza que, a partir do momento em que eu falo que a luta, ela não é apenas que dos homens, das mulheres para com os homens. A luta, ela é de todos. A mulher, ela também tem que estar em defesa de outra mulher. E o homem também. Então, essa luta é de todos. Os cursos, toda e qualquer preparação profissional, toda e qualquer política pública voltada à mulher, ela deve ser feita para todos e para todas. E também, complementando sua fala, políticas de conscientização contra assédios da mulher no seu ambiente de trabalho. A gente sabe que um ambiente de delegacia, de tribunal, é um ambiente muito suscetível de assédio. Já chegou a ocorrer? Sim, é muito importante. Eu falando aqui bem empolgada, acabei até de tocar nessa questão da vulnerabilidade, né? E, de fato, não é nem a questão de... Muita gente pode dizer, feminista, tá? A mulher que se leva para esse lugar de que ela está sofrendo preconceito. Mas não é, Germana. Já aconteceu, sim. Nós, mulheres, estamos vulneráveis, sim. Inclusive, eu já passei por diversas situações em delegacias, em presídios. E o que hoje, com pouco mais de 6 anos de atuação na advocacia criminal, você bem pontuou no início com relação à postura, e eu observo que quando nós tomamos a decisão de ter uma postura séria, uma postura firme e mostrar todo o nosso conhecimento técnico, que nós sabemos o que nós estamos fazendo. As pessoas passam a nos olhar com de uma forma totalmente diferente. Então, toda essa vulnerabilidade, ela existe, mas ela pode ser diminuída. E nós lutamos todos os dias para que a mulher, ela não seja vulnerável, seja qual for o ambiente. Não só no âmbito da advocacia criminal, mas em todos os âmbitos, em todos os fóruns, em todos os presídios, em todos os lugares, onde quer que ela esteja. E onde quer que ela queira estar. Aqui não estamos falando de vitimismo, né, doutora? Estamos falando, até eu estou amando essa informação, para que essa pauta seja levantada. Nós merecemos respeito. Se estivermos em uma roda só de homens, merecemos o mesmo respeito em igualdade, não é isso? Sim, sim. Essa questão do respeito, e isso parte também da própria mulher. Mas o homem, ele precisa entender que a mulher, ela está ali para exercer o seu trabalho, que a competência dela, que o gênero, o fato de ser mulher, doutora, não diminui o nosso talento, não diminui a nossa capacidade, não diminui o nosso sucesso profissional. Ao contrário, diante de diversas situações que eu passei, como eu falei nestes anos de atuação, eu sou uma pessoa que eu busco tomar para mim as situações no qual são difíceis e de uma difícil reparação também, ou melhor dizendo, difícil ser contornada. Então, você mulher que nos assiste, tentar pegar todas essas situações que você enfrenta e que até te leva a ter medo, a não decidir seguir em frente, que você possa aproveitar e você possa seguir adiante, lembrando que o gênero não diminui a sua competência e o seu talento. Belas palavras.
Nosso primeiro bloco fica por aqui, mas voltamos em instantes com mais bate-papo sobre o tema de hoje. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A OAB Paraíba tem avançado significativamente em várias frentes importantes para a advocacia e para a sociedade. Iniciativas como capacitação aos advogados e advogadas do litoral ao sertão, através da pós-graduação totalmente gratuita em direito previdenciário. Além disso, iniciativas como apoio à jovem advocacia e a realização do concurso para procurador das prerrogativas demonstram o esforço contínuo da OAB Paraíba em promover oportunidades e garantir a defesa efetiva das prerrogativas profissionais. A implementação da paridade na eleição do 5º Constitucional reforça o compromisso com a representatividade e a igualdade de condições no processo eleitoral, promovendo um ambiente mais inclusivo e democrático para todos os profissionais da área jurídica. A construção da nova sede da OAB Paraíba reflete o compromisso com o fortalecimento da estrutura de apoio aos advogados e advogadas. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, União e Reconstrução. Estamos aqui pelas ruas de Cruz das Armas para saber qual é a João Pessoa que o pessoense quer pro futuro. Me diz um negócio, qual é a João Pessoa que tu quer pro futuro? Bicho, eu quero uma João Pessoa cada vez mais limpa, mais bonita e com respeito ao dinheiro público. E essa é a João Pessoa que a gente quer pro futuro. E o futuro de João Pessoa passa por aqui. As metas da saúde, educação, mobilidade e meio ambiente são acompanhadas de perto. E a fiscalização das obras da prefeitura também. Tudo passa por aqui. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Estamos de volta com a vice-presidente da Comissão de Execução Penal da OAB Paraíba e conselheira estadual, doutora Daiane Carvalho. Então, doutora, vamos falar dos crimes graves. Como é a repercussão, né, naquele momento em que você atua, nesses casos em que o acusado cometeu um crime grave? Excelente pergunta, doutora. Inclusive, nós já citamos aqui anteriormente, mas não de fato desenvolvendo este tipo de comentário, mas realmente uma mulher criminalista inova, porque muitas vezes eu já cheguei a... Hoje não, eu realmente preciso de óculos de grau, mas no início da minha atuação eu já cheguei a usar óculos de grau para aparentar ser mais velha, mesmo sem ter nenhum problema ocular, sem precisar de nenhum tipo de correção. Já cheguei a cortar o cabelo, que eu tinha um cabelo muito grande e loiro. Então, tudo isso para que nós possamos passar uma credibilidade maior. Diferente do homem, que ele está ali, ele está atuando um traficante, ele está atuando um homicida, ele está atuando, defendendo um estelionatário, ele faz a defesa, mas ele não precisa se preocupar tanto em mostrar esse conhecimento técnico como a mulher ela precisa. Porque eu também já falei aqui que além do cliente, a desconfiança do cliente, é uma advogada jovem, é mulher, será que ela tem competência para soltar o meu filho, para resolver o problema da minha irmã? Enfim, então, isso de fato existe.
essa desconfiança do cliente, dos próprios colegas de profissão, de não todos e não generalizando, mas de alguns que passam a desacreditar no nosso trabalho, na nossa competência, pois eles não precisam de tanto esforço, mas nós precisamos. Então, realmente, a própria sociedade, ela vê ali uma mulher defendendo um criminoso e não olha com bons olhos. Além da desconfiança, existe a crítica. Então, até que nós consigamos provar toda a nossa competência, tudo que nós estamos ali, de fato, para efetuar um trabalho sério, e que os resultados, né? Eu digo que os resultados, eles falam por si só. Então, realmente, a mulher, ela tem que se colocar numa posição de mostrar, de estar ali fazendo várias manobras para convencer o cliente, para mostrar para a própria classe, para a própria sociedade que ela pode. Então, até chegarmos nesse nível, né? Que eu digo que tudo é uma escada e são degraus. Até chegar em determinado degrau é muito difícil. E para a jovem advogada, ela tem que saber que tudo isso vai amenizando e que nós estamos e estaremos aqui para lutar, porque um dia o espaço será das mulheres, sem nenhum tipo de crítica, sem nenhum tipo de desconfiança e sem nenhum tipo de assédio. Eu gostaria de saber, vamos botar a mulher agora no lugar de assistida. Existe alguma diferença, né, do sistema? Você nota alguma diferença do sistema quando é a mulher que praticou a ação criminosa? Sim. Inclusive, eu já tive na defesa de mulheres que ela praticou essa ação criminosa e para você ver como a questão do gênero, ele traz uma ressalva de fato, de preconceito e a vulnerabilidade da mulher. Porque a gente começa a perceber pelos números, né? Os números de homens que praticam crimes são muito maiores do que as mulheres que praticam crimes. Um exemplo que aparece bastante e é rotineiro são as mulheres que elas estão vulneráveis em situações que têm seus maridos perigosos, que têm seus maridos encarcerados e muitas vezes elas são obrigadas a entrar no presídio com droga, a fazer parte do tráfico, a entregar. Enfim, a mulher, ela está naquela situação e quando há o julgamento, ela é colocada como chefe da organização criminosa. É isso que me faz pensar como que a mulher ela pode ser enquadrada na mesma... Em pé de igualdade. Ela pode ser julgada como um homem se ela está ali naquela situação, sendo vulnerável, e eu falo até o termo técnico, como mula, ela está ali para intermediar as situações, e muitas vezes, na maioria das vezes, podemos dizer, elas sofrem até ameaças. Porque essas mulheres, ao se envolverem com esses parceiros que vivem no mundo do crime, se elas não compactuam, se elas não ajudam, elas são ameaçadas de morte, elas são perseguidas, elas têm o cabelo cortado, ela tem a cabeça raspada. E aí ela foi surpreendida, ela foi presa e houve o julgamento. E ela teve a mesma condenação daquele criminoso, que é o chefe, que
que a colocou em uma situação de vulnerabilidade e tem a mesma pena do mesmo. Então, é algo que não dá para aceitar. Eu acredito que o julgamento deve ser na proporção da sua culpabilidade, mas existe e eu já enfrentei casos dessa natureza. Seguindo essa linha, doutora, quais são as políticas públicas em presídios, em tribunais, que a sociedade possa começar a pensar para proteger as mulheres? Como eu falei com relação às políticas públicas, toda essa questão de preparação, de cursos preparatórios, para que toda a sociedade, e mais uma vez eu retorno, o nosso ditado, que a luta é de todos. Então, todos reunidos em prol de desenvolver medidas, inclusive institucionais, políticas públicas para amenizar toda essa questão do preconceito, da vulnerabilidade que a mulher sofre no âmbito profissional, no âmbito da sociedade, na sua vida íntima que a mulher sofre e muitas vezes ela se cala, ela não rompe com o silêncio. Então, todos deveriam passar por essa orientação. Inclusive, doutora, nas escolas, desde o início, quando a criança ela entra na escola, ela deveria ser ensinada de forma cultural a levar a ter o conhecimento de que a mulher, ela tem sim, ela pode sim ter o mesmo tratamento do homem. Porque começa de pequeno. Com certeza. A cultura... Dentro de casa. Dentro de casa. A cultura, ela está enraizada. Então, se passar a ter políticas públicas, ensinos na própria escola, desde a fase da infância, os homens, as mulheres, principalmente os homens, eles vão começar a ver, a enxergar sua mãe dentro de casa, sua irmã, e passar a já crescer tendo em mente de que a mulher, ela merece respeito. E a partir daí, começar a sociedade a ter uma outra visão. Porque o problema de tudo isso é uma cultura enraizada de machismo predominante. E, inclusive, nós temos o Nordeste como o maior número de mulheres vítimas de violência, com o maior número de mulheres mortas pelo fato de serem mulheres. Verdade. Qual é a maior dificuldade, primeira dificuldade de uma mulher vítima de violência doméstica que, ao chegar numa delegacia, ela chega, já tem um choque de talvez um preconceito assim que chega. Porque Sim. gosta dessa situação, porque vai voltar. Já é estigmatizada, não é isso? Isso. Inclusive, nós podemos delinear diversos pontos que faz com que a mulher ela não se sinta à vontade para denunciar. Começando a partir do momento que ela chega na delegacia. A partir daquele momento que ela passa a ser tratada, por que ela permitiu? Mas por que você voltou com ele? Por que você acreditou nele? Mas por que você está nessa situação? Se você trabalha, se você estuda, se você tem sua vida, se você tem seus pais, se você não precisa disso. Então, a insegurança, o tratamento que ela tem dos próprios funcionários públicos que está ali para dar assistência, mas que muitas das vezes elas são criticadas. E não só isso. A questão também, doutora, da dependência emocional e financeira. A dependência emocional e financeira que essas mulheres carregam, isso torna tão difícil que elas passem a dar o primeiro passo, que elas passem a romper com o silêncio.
Então, são diversas barreiras que a própria sociedade julga o tratamento a partir do momento que elas chegam, a falta de assistência psicológica, a falta de assistência. Então, muitas delas são desassistidas, muitas delas dependem emocionalmente, financeiramente falando, desses agressores. Tudo dificulta para que ela possa tomar uma atitude e venha a romper com o silêncio e conseguir levar a situação adiante. E para que a gente possa finalizar, eu gostaria que você desse um recado a essas mulheres, para que elas tenham força de denunciar, para que elas se sintam mais fortes. Para todas as mulheres que nos assistem, como mulher, como alguém profissional que vive, que luta pelo direito das mulheres diariamente, não tenha medo. O primeiro passo começa com o rompimento do silêncio. Você precisa contar o que você passa para seus amigos, para familiares. Você precisa sair da bolha. E não esqueça que você terá todo o amparo social possível, todo o amparo psicológico. Você terá a partir do momento que você contar toda a situação. As pessoas vão passar a te ajudar, mas é preciso ter força. E não vai te faltar coragem, porque você vai sim conseguir sair dessa situação. Hoje nós temos diversos amparos nas instituições públicas para as mulheres que não têm condições. E que você não desista. A violência psicológica, ela faz parte de todas as demais violências. E você, nenhuma de nós mulheres, estamos isentas de passar por essa situação. Então lembre-se, não é só você. E a luta é de todos e de todas. Não desista. Que belas palavras, me emocionei, doutora. Parabéns. Muito Parabéns obrigada, doutora. Pela sua missão. É uma missão, verdadeiramente um propósito seu aqui na Terra. E eu desejo sorte, desejo luz e desejo conscientização das pessoas ao seu redor, né? Que além de linda, bela, você é muito competente. Eu lhe digo mesmo, faça suas palavras as minhas. Nos conhecemos, né? Não faz tanto tempo, mas pode ter certeza que você é uma mulher que inspira, que você é uma mulher aguerrida, uma mãe, uma profissional excelente e que eu fico olhando como é que você tem tanto tempo para tanta coisa. Se vira nos 30 e tudo que faz é com muita perfeição, com muita delicadeza, com o toque da mulher. Obrigada por suas palavras. A OAB TV fica por aqui. Obrigada por acompanhar mais um programa. Você sabia que a sua opinião é muito importante para nós? Deixe suas sugestões e comentários através do @OABPB. E não esqueça que o programa de hoje estará disponível no nosso canal no YouTube. Até a próxima!